Olá, eu sou Bruno Chamochumbi e nós estamos aqui para conhecer um pouco mais das faculdades da USP. E nada melhor do que conversar com quem vive a universidade todos os dias, alunos e professores. Vem comigo para esse bate-papo, tenho certeza que você vai gostar e vai conhecer melhor as nossas profissões. E ainda em Pinheiros, a USP conta com a Escola de Enfermagem, com importantes serviços para a comunidade, para a sociedade e, claro, os serviços acadêmicos. Nós temos aqui a professora Ana Luísa Vilela, ela que é professora titular e vice-diretora da Escola de Enfermagem. Professora, eu quero falar um pouco da história e da importância da Escola de Enfermagem como centro de formação nessa área da saúde, que é tão significativa para a USP, que tem trazido tantos impactos positivos para a sociedade. A Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo tem mais de 80 anos de existência. Nós estamos localizados ali em Pinheiros, bem perto do metrô, de grandes avenidas de São Paulo. E o mais interessante é que a gente está num prédio histórico, é um dos primeiros prédios modernistas da cidade de São Paulo. Então, só por isso já vale a pena a visita, porque é lindíssimo o prédio. E a gente também tem na nossa história grandes professoras que foram inovadoras e foram protagonistas do crescimento da enfermagem no Brasil. Então, o primeiro congresso de enfermagem, por exemplo, foi feito na nossa escola. O Conselho Federal de Enfermagem foi fundado por professoras da nossa escola. E a primeira teoria de enfermagem do Brasil foi também elaborada, foi concebida por uma professora da nossa escola, que é a Wanda de Aguiar Horta. Essa teoria é a teoria mais estudada em todas as escolas, faculdades de enfermagem no Brasil. É muito importante colocar também o acesso direto que os alunos e as alunas têm com a comunidade. Vocês oferecem serviços de impacto público. Que serviços são esses e como é que isso também é trabalhado no âmbito do ensino, da extensão e da pesquisa? Toda a nossa formação é voltada para modificar as condições de saúde de indivíduos, famílias e comunidades. Então, nós, por um lado, produzimos conhecimentos que são utilizados, são aplicados rapidamente, tanto em hospitais quanto unidades básicas, em serviços de gestão ou de outros tipos de atendimentos que a enfermagem faz parte. Então, a enfermagem ela faz parte, né, do cuidado desde o nascimento até a morte. Nós estamos presentes em todos esses momentos. Nosso corpo docente, nós estudantes, especialistas, mestres e doutores formados na escola também produzem conhecimento e prestam serviço nesses momentos. Nós temos lá inúmeros projetos de extensão também, feitos por alunos, coordenados por professores. Quantos alunos são formados por ano e como você olha para essa formação de uma maneira mais prática, oferecendo ferramentas, salas de aula e, ao mesmo tempo, o estímulo para que esses alunos cheguem de uma forma cada vez mais acolhida para a escola de enfermagem? Então, nós temos atualmente, entram na graduação 80 alunos por ano. Então, ao todo, nós temos em torno de 400 alunos de graduação e 450 de pós-graduação, entre residência, mestrado e doutorado. Mas ao longo desses 80 anos de história, a gente já formou mais de 4.000 alunos de graduação e 2.500 de pós-graduação. A nossa estrutura ela é totalmente voltada para essa formação na área de enfermagem. Nós temos laboratórios super equipados para o ensino de graduação, para a simulação realística, que é essa forma bem interessante de aprender. Nós temos também os campos de estágio, cenários de ensino prático, que são as unidades básicas, os hospitais e demais equipamentos de saúde que são conveniados com a escola de enfermagem. E tudo isso propicia essa formação que ela é voltada para as reais necessidades de saúde da população brasileira. E na Escola de Enfermagem da USP nós temos a professora Carla Trapé, ela que é coordenadora do curso. Professora, vamos começar entendendo um pouco das suas atividades acadêmicas no curso. Então, eu sou a coordenadora do curso, a gente chama de COC, né? E é um braço da comissão de graduação, que é o órgão máximo dentro da instituição que cuida de toda a parte pedagógica da graduação, organização de currículo, formação dos estudantes. Esse é o nosso trabalho. Quantos alunos se formam por ano na Escola de Enfermagem? Em média, 80 alunos por ano no curso de bacharelado. Temos também o curso de licenciatura, que é outra coordenação, e aí se formam em torno de 15 alunos por ano, que é para quem quer dar aula no ensino
aqui no básico, médio, no fundamental e também para o ensino técnico. O que é importante a gente destacar dentro do prédio da escola de enfermagem? Os equipamentos, os espaços, as salas de aula, se você tem laboratórios. Eu quero que você conte um pouco desse espaço, que é um espaço importante e muito tradicional na nossa cidade de São Paulo. A gente está passando por um processo de reorganização curricular. O nosso currículo está mudando. Então, para isso, a gente está colocando mais simulação, mais experiências práticas, mais experiências de laboratório. E aí a gente tem exatamente isso lá no prédio. A gente tem os laboratórios, a casa simulada, que é um lugar em que a gente simula visitas domiciliárias, visitas ao paciente, e laboratórios com consultórios que simulam a enfermaria do hospital, para eles poderem, os estudantes, praticarem diversos tipos de procedimentos e habilidades. Como é que a contribuição da escola de enfermagem pode impactar na vida das pessoas? Quais são essas contribuições que vocês oferecem para a sociedade, para a saúde pública e, claro, para os estudantes que são tão impactados por toda essa história e toda essa importância da escola de enfermagem? Bom, a enfermagem, ela corresponde a 70% da força de trabalho no Brasil. Então, na força de trabalho de saúde no Brasil, 70% é da enfermagem e dentro dela o enfermeiro, né? A equipe de enfermagem, enfermeiro, técnico e auxiliar. Então, quando nós formamos esses estudantes, nós estamos formando pessoas que estão ali para transformar a realidade de saúde e principalmente para aprimorar o SUS, o Sistema Único de Saúde. Nós formamos principalmente com o nosso objetivo e alinhado com as diretrizes curriculares nacionais, formamos para o Sistema Único de Saúde. Então essa é a nossa contribuição. Não só formando esses profissionais, mas também lutando para a melhoria desses sistemas em diversos espaços de representação social, de participação política e de movimentos sociais. Para além do atendimento individual no hospital e na enfermaria, também trabalhando com promoção, prevenção. É uma gama de questões que são trabalhadas e, obviamente, isso impacta muito aqueles que ingressam na faculdade e ingressam na escola de enfermagem. O que você pode destacar sobre o ingresso dos alunos? Quando eles chegam na escola de enfermagem, o que eles vão encontrar? Como é que eles vão ser conduzidos à efetividade do curso e, ao mesmo tempo, a entenderem o papel deles nessa estrutura tão ampla que é a estrutura da saúde? A primeira impacto deles, a gente tenta produzir um processo de acolhimento por meio da recepção, a semana de recepção dos calouros, e eles já começam a entender o papel do enfermeiro no Sistema Único de Saúde, o papel político do enfermeiro e a atuação que ele vai ter numa semana de recepção com diversas palestras e atividades. E eles já começam entrando no curso entendendo a prática social do enfermeiro, quais são as necessidades de saúde da população, para depois estar então preparados a identificar as necessidades de saúde dessa população, desses indivíduos, dessas famílias, para começar a atuar a partir de um segundo ciclo que a gente chama. Então eles já sabem disso assim que eles chegam, compreendem o papel, mas é claro que a vivência vai acontecendo ao longo da graduação, né? Não é chegando, é muito complexo o trabalho do enfermeiro, então não é chegando logo na primeira semana, você já tem a ideia. E ele vai aprendendo e essa descoberta a gente vai fazendo junto. E construindo, né? E construindo, e os veteranos ajudam bastante, os alunos que já estão lá ajudam bastante nesse processo. Entre os alunos da Escola de Enfermagem, nós temos aqui a Luísa Rodrigues Jucá, que está no 2º ano. Luísa, eu quero entender um pouco como é que você enxerga a estrutura do prédio, a estrutura das classes, a estrutura das aulas, enfim, tudo que tem de infraestrutura para atender o aluno na Escola de Enfermagem. Na Escola de Enfermagem, a gente tem salas dinâmicas que foram recentemente inauguradas, então estamos tendo as primeiras aulas nessas salas. Também temos salas de aula estilo auditório, temos auditórios, então as nossas aulas vão variando entre essas salas. Também temos laboratórios com bonecos, manequins, que a gente consegue treinar as práticas. E também a sala simulada, temos uma casa que a gente consegue simular a visita a domicílio. Temos o centro acadêmico, que é um espaço para os estudantes terem um momento de lazer. Também temos o bandejão, é tudo muito perto, então é um ambiente muito confortável, a infraestrutura é boa, então assim, não tenho nada a falar da infraestrutura. Por que você escolheu esse curso e como é que foi o seu trajeto para chegar? Você já passou direto, você teve que fazer cursinho? Conta um pouco da sua trajetória para fazer o curso e por que você escolheu ele. Eu, a princípio, não queria enfermagem. Enfermagem é a minha segunda opção. Eu fiz 2 anos de cursinho
e decidi fazer enfermagem no final do segundo ano de cursinho, mas como eu falei, não era a minha primeira opção. Então eu entrei com uma visão mais estigmatizada da enfermagem, então eu tinha receio de não me identificar com o curso, mas pelo contrário, logo no primeiro semestre eu já me apaixonei pelo curso, já vi que era aquilo que eu queria. Eu sempre gostei da área da saúde, eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, de lidar com pessoas. E eu vejo na enfermagem, os enfermeiros veem, a gente é incentivado a ver a pessoa além da doença, como um ser humano complexo. Então, essa é a parte que eu mais me identifiquei com a enfermagem, a parte do cuidado. E hoje é isso que eu quero para minha vida. Eu quero que você olhe para a câmera e faça um convite para um aluno que não conhece, uma aluna que não conhece ainda a escola de enfermagem e por que ele pode considerar a possibilidade de estudar na escola de enfermagem. Que diferencial pode motivá-lo, encantá-lo? Fica com você o recado. Se você, assim como eu, é uma pessoa apaixonada pela área da saúde, a enfermagem, principalmente aqui na USP, é o caminho para você. Nós temos professores incríveis, nós temos acesso a pesquisas, a projetos, ligas, que vão enriquecer a sua experiência na enfermagem e vão deixar esse processo que é puxado um pouco mais leve. Também temos entidades que vão complementar a sua formação. Então, se você gosta da área da saúde, gosta do cuidado, gosta de pessoas, gosta de cuidar das pessoas, aqui é o lugar para você. E na escola de enfermagem, a aluna Lavínia Eduarda Gomes Siqueira, que está no último ano, vai me contar um pouco dessa experiência por ter escolhido a área da saúde e ter escolhido a escola de enfermagem da USP. Primeiro quero saber, você veio de Minas para estudar? Sim, eu me mudei no primeiro ano de graduação justamente para fazer a faculdade aqui. Então foi pensado, eu escolhi vir para a USP. E por que você escolheu vir para a USP? É importante compartilhar isso com os seus colegas que virão no futuro breve para a USP. A gente já sabe qual que é a fama, né? A fama precede a USP. Então uma coisa que já conhecida entre as pessoas, até mesmo nos outros estados. E aí eu fiquei sabendo das várias possibilidades que eu teria vindo estudar aqui em São Paulo, especialmente na USP. Então, como tinha muitas questões relacionadas a campos de estágio, a projetos de pesquisa, que eu teria uma formação para além da parte prática e teórica, então eu escolhi vir para cá para poder fazer uma formação mais ampla. E nesse processo de 4 anos que você teve, você pode destacar quais elementos que modificaram sua visão sobre a saúde ou que te enriqueceram enquanto estudante e que você vai levar daqui para frente como profissional? Eu comecei no básico, sabe? Todo mundo fala da área da saúde como a prática de cuidado, principalmente da enfermagem. Mas eu descobri que a enfermagem ela vai muito além só desse cuidado. Primeiro que a gente olha muito além do processo saúde e doença. A parte social ela também é muito importante, eu consegui ver muito isso ao longo da minha formação. E eu passei por campos de estágio incríveis que conseguiram modificar totalmente a minha visão. Eu ficava muito focada naquela coisa de que a enfermagem tem que ser hospitalar, só trabalha dentro do hospital ou então na UBS, e aqui não, eu vi que é diferente, que tem várias outras áreas que o enfermeiro pode fazer uma residência, se especializar em alguma coisa que gosta mais, se não gosta tanto assim do cuidado direto, mas sabe que a gestão em saúde é importante, então pode ir para a área administrativa, que também é muito importante nesse processo todo. E essa visão diferente, ampla, ela me fez ter um cuidado mais próximo com o paciente, de entender as necessidades dele num contexto geral e conseguir prestar um cuidado muito mais humanizado. Essa humanização reflete também naquilo que você escolhe como área de atuação a partir da enfermagem, que você bem disse, é bem ampla. Como é que você pode motivar o aluno que está te assistindo a conhecer melhor a estrutura, os diferenciais e principalmente os destaques, aquilo que faz com que a Escola de Enfermagem da USP seja realmente uma diferença na vida de tanta gente? Que diferenciais são esses? A nossa escola ela é muito aberta. Se algum dia as pessoas tiverem interesse, ainda mais que está chegando aí a USP as profissões, de conhecer como é a instalação mesmo da faculdade, a gente tem um laboratório muito legal, que ele simula toda a parte clínica, mas também a parte assim mais de fora, né, que a gente consegue simular uma visita domiciliar. Nós temos alguns simuladores que são bem realísticos, que eles falam, que a gente consegue sentir a veia. Isso é uma coisa muito boa, uma experiência boa para quem quer ter esse primeiro contato antes de cuidar do paciente.
gente. E os professores, eles são muito abertos para poder explicar como funciona tudo, quais são as matérias que a gente vê, quais são as áreas maiores que tem lá. E eu acho que é uma coisa muito boa para quem tem interesse de saber como é mais por dentro mesmo, ter essa possibilidade de conhecer. Então olha para a câmera e convida o futuro aluno, assim como você que decidiu mudar de estado, para vir para a USP, para vir para a Escola de Enfermagem. Se você procura um lugar que tenha muitas possibilidades, eu recomendo conhecer a nossa Escola de Enfermagem. Você vai ser muito bem recebido, nossos professores estão prontos para recebê-los e os alunos também. Tem várias formas diferentes de viver a USP, não só na parte acadêmica, mas também nas ligas e nas entidades que são proporcionadas pelos alunos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, então espero que deem uma chance para a gente. E aí, gostou dos bate-papos? É muito inspirador ver as histórias de vida, de academia, de estudos, de pesquisa, de extensão e principalmente o olhar humano que alunos e professores têm sobre a USP. Se você quiser saber mais, continue conosco, acesse o nosso site e até o próximo vídeo.